Então, na contemporaneidade, retomando o nosso módulo sobre a questão da morte e da angústia existencial, no nosso momento houve uma mudança completa em relação, como eu falei, à morte. Primeiramente porque nós passamos a negar a morte, passamos a ter uma preocupação muito grande em não falarmos da morte. É tanto que quando alguém fala em morrer, todo mundo já quer isso, deixa de conversa, muda de assunto. Por quê? Porque a própria palavra morte acaba causando um mal-estar. E tanto isso é verdade que nos rituais utilizados para a inumação, nós temos uma rapidez muito grande. Enquanto que antigamente nós vimos que às vezes os velórios demoravam muito tempo, agora é cada vez mais rápido a inumação e cada vez mais se busca fazer a cremação, que é também uma forma de, de esquecer, de pôr um fim, de não lembrar. Assim como, por exemplo, o hábito, embora aqui em Fortaleza ainda é muito grande, o hábito de visita ao cemitério, notadamente naquele dia considerado Dia dos Finados, também cada vez mais se diminui. Porque nós como sociedade, estamos nos distanciando, nós estamos buscando observar a vida como se não houvesse a morte. Então, a primeira coisa, o primeiro comportamento que é ressaltado nessa nossa vivência, nessa nossa relação com a morte é o medo. O medo do que virá, o medo do que representa a morte. Se nós findaremos, o que é algo bastante angustiante, imaginar que você, de uma hora para outra, deixa de existir, não é mais ninguém, não tem mais os seus bens, porque como nós estamos numa sociedade hedonista, como falei agora há pouco, então o apego às coisas materiais é algo muito forte. Então, o desapego que a morte deve proporcionar, seja porque com a morte você se aniquila, seja porque com a morte você continua, mas em outra dimensão, e por consequência não leva nada do que é material. Então, esse medo do futuro, essa incerteza e essa preocupação com a perda dos bens terrenos, dos seus pertences, das suas afeições, notadamente no que diz respeito da sua posição dentro do grupo social, da sua posição como, por exemplo, um profissional. Então, isso tudo está presente na forma de medo. De um medo que nós, de alguma maneira, nós tentamos dissimular. E de alguma sorte, nós podemos afirmar que esse nosso diacronismo com a morte, como chama o Felipe Arriet, havia uma sincronia e agora há uma diacronia nos nossos momentos atuais. Então, essa nossa diacronia com a morte é responsável por um sofrimento e um mal-estar durante a vida. Alguns dos transtornos mentais podem ser, eu não diria originados, mas de alguma maneira fomentados por esse medo crônico da questão da morte e um medo que muitas vezes nem é
bem delimitado. Porque é muito comum, como eu já tinha falado anteriormente, que o nosso comportamento seja de negação. Quer dizer, nós negamos a nós mesmos, para nós mesmos, a nossa finitude. Porque essa finitude, embora do ponto de vista racional, ela seja algo impossível de nós negarmos, mas do ponto de vista emocional nós fazemos isso. Ou então, como eu falei também anteriormente, quando nós demoramos uma porção de tempo negando. Quanto mais for possível negar. Isso acontece com pessoas que usam drogas. É um comportamento que, como eu falei para vocês, é um mecanismo de defesa do ego que o Freud mostrou. É uma forma de você não entrar num conflito consciente com aquela situação, problema. Então, por exemplo, a pessoa que usa droga, ela costumeiramente, no início, ela nega que seja dependente. Ela fala assim, não, eu uso, sim, mas eu deixo quando eu quiser. A droga me faz bem, eu controlo. Então ela nega. E não pensem que ela nega só para as outras pessoas, não. Ela nega para si. Porque ela acredita nessa conversa, nessa mentira, que é uma mentira, porque ela é dependente. Mas muitas vezes, quando você chega a um nível que não dá mais para negar, porque esse comportamento, esse mecanismo de negação, é um comportamento, é um mecanismo muito primitivo. Então, quando não dá mais para negar, se passa para uma outra tipo, uma espécie de negação, porém mais requintada. É a racionalização. Do tipo, por exemplo, no uso da droga. Não, mas você não sabe por que eu uso. Você não sabe por que eu bebo. Você não conhece a minha mulher. Você não conhece a minha mãe. E assim por diante. A minha situação, o meu problema. Quer dizer, você tenta justificar o injustificável. É a questão da morte. O sujeito racionaliza. Não, mas tudo bem, a morte é alguma coisa que não dá para fugir. Mas para mim, vai demorar muito. Eu não quero nem pensar nisso. Porque não vale a pena. Porque eu estou aqui muito bem de vida. Só que nós sabemos que para morrer é bastante estar vivo. Não existe algo que eu possa dizer necessariamente a morte só acontece quando você se prepara, quando uma doença crônica está graçando. Não. Você pode morrer instantaneamente por alguma coisa que você não sente. Então, a pessoa tenta racionalizar dessa maneira. Não, mas eu estou tudo bem, não tenho nada. Então ele tenta se enganar, embora não se enganar dizendo que a morte não existe. Então são comportamentos muito comuns que as pessoas têm diante da morte, ou pelo menos da possibilidade palpável de morrer. Quais são essas possibilidades? Imagina alguém próximo a você desencarna. Então, isso faz com que você se projete no morto e, inevitavelmente, se imagine naquela condição. Porque você estava distante sem pensar. Mas quando alguém falece, você vai lidar de uma forma muito objetiva e muito direta com a morte. Então, essa maneira, essa situação que você vivencia, ela é responsável pela manutenção dos problemas e do medo. O medo, portanto, tem causas desde a descrença, desde o fato de você pensar assim, bom, eu não acredito em vida após a morte. E aí a sua angústia existencial aumenta. Porque você está sabendo que a morte é o seu fim, que a morte é o nada. E é muito difícil você aceitar essa situação de nadificação.
E uma outra causa da morte dos nossos dias são os rituais de morte. Porque desde a Idade Média Baixa, eu não falei, mas desde a Idade Média Baixa, os rituais passaram a ser tétricos, macabros. Porque a morte passou a ser associada a algo sujo, contaminado, negativo, podre, a decomposição corporal. Inclusive, na Idade Média Baixa, há um castigo divino. Então, o relacionamento com a morte, decorrente do comportamento da igreja, que começou a impingir um terror em relação à morte, levou à construção de rituais que são rituais difíceis. Porque no passado, especialmente na Idade Antiga, muitos lugares tinham rituais, mas eram rituais de alegria, de felicidade. Numa tentativa de reeditar momentos felizes daquele que estava partindo. Mas, a partir da Idade Média Baixa, a igreja acabou tornando a morte algo extremamente difícil, um terror mesmo. Começando com a figura da morte, que atemorizava, e fechando com a ideia de castigo divino, como se a morte não fosse algo completamente e perfeitamente natural e que nos aguarda na nossa trajetória existencial. Então, esses rituais, eles passaram a nos criar um mal-estar. Quando se vai para um velório, por exemplo, e as pessoas estão muito arraigadas a essa postura religiosa dogmática, então você tem normalmente choros, tristezas, depressão, gritos e um clima, uma atmosfera macabra. Vocês veem que, por exemplo, na Idade Média Alta não acontecia isso. Não havia um ritual macabro. Então, esses rituais que nós vivenciamos muitas vezes quando comparecemos ao velório e à inumação e ao enterro de alguém conhecido, isso nos remete a um mal-estar, a um sofrimento que cada vez mais nos distancia da questão do pensamento na morte. Outro grande problema que nós temos, grande medo, é por conta da cadaverização. Ora, então eu vou virar um cadáver? E aí vem o pensamento da decomposição. Há inclusive pessoas que aderem à cremação pelo medo da cadaverização. O nosso próximo módulo vai ser sobre cadaverização e histogênese do corpo espiritual, segundo André Luiz, o espírito que psicografou vários livros através do Chico Xavier, ele que havia sido, na última encarnação, segundo o próprio Chico, um médico no Rio de Janeiro. Mas a gente vai falar sobre isso, sobre a questão como é que André Luiz fala sobre a relação entre a cadaverização e o processo desencarnatório. A formação de um corpo espiritual, ou seja, a transformação do corpo espiritual para assumir uma posição dimensional diferente. Então, esse medo, essa preocupação em virar cadáver e em transformar-se em elemento de destruição, especialmente
de uma forma natural que foi tida como algo horripilante, que é a decomposição orgânica, onde todos aqueles fatores foram colocados em primeiro plano, o odor fétido, a maceração, a redução dos tecidos e assim por diante. Então há um medo muito grande da cadaverização. Mas o Espiritismo nos ensina que o espírito não se cadaveriza. Quem se cadaveriza é o corpo físico. É como se nós estivéssemos preocupados com uma roupa que nós gostamos muito, mas que já não nos serve. E essa roupa vai se tornar inútil e vai se modificar até esfarrapar. Mas é a roupa. Então, para o Espiritismo, é necessário compreender o significado da cadaverização do corpo, porque o espírito não passa por isso. Então, mas a cadaverização, quer dizer, o raciocínio de que após a sua morte você inicia um processo de cadaverização que vai se aprofundando após inumado o corpo, isso realmente causa medo, causa verdadeiro terror. E um outro fato que causa medo é a ignorância do que acontece após a morte. É preciso ser muito sábio, como por exemplo Sócrates, que quando recebeu a notícia de que havia sido condenado a tomar cicuta pelos tribunais de Atenas, ou seja, ele foi condenado à morte, ele falou, bom, não vejo muito problema. Porque assim, para as pessoas que não acreditam na morte, a morte vai ser o fim de tudo e vão acabar os problemas. E para as pessoas que acreditam que a vida continua, a morte vai ser uma transferência de vida. Então, para mim, está tudo bem, não tem problema nenhum. Ele acreditava na vida após a morte, é claro. Mas ele, assim, se a pessoa não acredita, pronto, acabou, não tem problema mais. Não vai mais sofrer, não vai mais sentir nada. Mas se a pessoa continua viva, a pessoa vai só mudar de transferência. Eu posso falar o que eu quiser, mas ninguém pode impedir que eu possa pensar o que eu penso. Então a ignorância, quer dizer, o fato de não se conhecer realmente o que vai acontecer após a morte, causa medo. Inclusive pessoas religiosas, mesmo acreditando. E quando eu falo acreditando, eu estou falando numa crença forte. Não é aquela crença assim, será que? Porque tem muita gente que diz, não, eu acho que a gente continua vivo. Mas será que é mesmo? Quer dizer, isso não é uma crença firme. Isso é uma crença meio inconstante. Porque há momentos em que você discute a possibilidade de não haver a vida após a morte. Mas mesmo pessoas que têm uma crença firme na vida após a morte, têm um medo do que lhes espera após a morte do corpo. Por quê? Porque sabem que nós continuamos vivos e nós assumimos as nossas responsabilidades. Quer dizer, nós não nos transformamos nem em santos, nem em demônios. Nós continuamos o que somos. O que significa dizer, só que a diferença no mundo espiritual é que nós não podemos esconder as coisas como no mundo físico. No mundo físico, nós temos uma máscara material, muscular, de pele, de subcutâneo, que nos permite disfarçar o que nós somos, o que nós sentimos. Então eu posso fazer de conta que sou alguém, todo mundo acreditar nisso, e no íntimo eu ser outra pessoa. Só que no mundo espiritual, como o corpo espiritual que permanece junto com quem desencarna, com o espírito, esse corpo fluídico
não dá para você fazer de conta que não está sentindo isso ou aquilo, como nós fazemos com o corpo físico. Então você vai aparentar aquilo que você realmente é. Mas muitas vezes, e um dos medos maiores